Eu pedi esse tempo hoje aqui para tratar de dois assuntos, mas um deles foi superado pela discussão que eu assisti e vou discorrer sobre ele brevemente. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União o decreto número 12.975, de 20 de maio de 2026, que mais uma vez, senhor presidente, aí eu chamo a atenção do presidente da casa, peço ao cabo Gilberto e à sua assessoria que permitam que o presidente possa olhar para mim. Presidente, o decreto 12.975 foi publicado hoje, claramente ataca as prerrogativas, senador Wellington, ataca as prerrogativas, senador Wellington, do parlamento que Vossa Excelência faz parte. Afronta o parlamento brasileiro, porque utiliza-se de uma lei que trata do marco civil da internet para fazer o que a lei não dispõe, permitir que o executivo passe atribuições deste parlamento para uma instituição chamada Agência Nacional de Proteção de Dados, para fazer a regulação na fiscalização e na apuração de infrações contra a garantia de direitos dos usuários e ao cumprimento dos deveres dos provedores de aplicação da internet, em especial naqueles previstos no artigo 16A e 16P desse decreto, nos termos que regulamenta a seguir. Este é o governo da censura, do retrocesso, das trevas, que impede a crítica, que impede a fiscalização, que não aceita que haja contradita. É um governo que fala uma coisa e faz uma outra completamente diferente. É um governo hipócrita, formado por sepulcros caiados, porque são limpos por fora, mas absolutamente podres por dentro, podres moralmente. Defendem a liberdade apenas na retórica, mas aparelham o Estado brasileiro para impedir que haja livre manifestação da população. Isso precisa ser denunciado e este parlamento precisa se levantar, independente da posição política de quem quer que seja, para reafirmar que nós sim representamos o povo brasileiro. E quero dizer, senhor presidente, que nós já protocolamos um PDL para que essa barbaridade, para que esta agressão contra o parlamento brasileiro seja repudiado por esse parlamento, e peço a Vossa Excelência que paute com a maior brevidade possível. Esse é o primeiro ponto, senhor presidente. O segundo ponto, na verdade, já foi exaustivamente debatido. Nós estamos diante de duas réguas, de duas formas de se identificar um problema. De um lado, nós assistimos uma relação clara entre privados, onde não há dinheiro público envolvido, onde há um contrato de confidencialidade, onde os recursos que foram alocados para se fazer um filme serão trazidos à luz do dia, porque foi feito um fundo específico, fazendo a comparação com uma sociedade de propósito específico aqui no Brasil. E o Flávio vai colocar a público esses dados em até 30 dias. Este é um lado. Sem nenhum ato de ofício como contraparte, sem nenhuma contragarantia, sem nenhuma prestação de serviços. Aí do outro nós vemos a corrupção institucionalizada, a advocacia administrativa, o tráfico de influência, o pagamento a agentes políticos, a corrupção institucionalizada e banalizada. Não houve nada. O presidente recebe fora da agenda esse mesmo banqueiro e transforma-se no seu coach, no seu orientador. Ah, não venda o banco, porque daqui a pouco tempo nós teremos a presidência do Banco Central, que certamente vai fazer uma ação diferente. Este é o partido que não assinou a CPI do INSS, que não assinou a CPI do crime organizado, que só assinou uma contraparte do Banco Master e depois foi premido pela própria necessidade de se defender publicamente, que evitou que houvesse a continuidade das CPIs que frisei anteriormente, que se articulou para impedir que houvesse oitiva de acusados, que se articulou e votou contra a quebra de sigilos bancários de claros indiciados em crimes de corrupção. Este é o grupo da narrativa, porque quando se fala em PT, em mentira e corrupção, as pessoas banalizam. É a mesma coisa, é como se fosse uma analogia, é como se fossem sinônimos, e as pessoas não se indignam mais.
PT e corrupção são primos irmãos, são a mesma face, ou duas faces da mesma moeda. Então, de um lado, se traça uma régua dizendo que a relação privada entre duas entidades é um crime. E do outro lado, a advocacia administrativa e a recepção de recursos que não são justificados por agentes públicos é uma coisa normal, porque é o PT quem faz, quem aparelha, quem recebe e quem se justifica dizendo que tudo é lícito e possível em nome de um projeto de perpetuação do poder e que o Brasil se exploda, porque nós não temos nada com isso. É o que eles dizem, é o que eles fazem e é o que eles praticam dioturnamente. Eu não tenho dúvida que a verdade vai prevalecer, que a mentira será colocada por terra, porque a população brasileira fortaleceu-se e a reação anti-PT se dá não pelas nossas palavras, mas pelos atos ilícitos e continuados praticados de forma criminosa por este governo que aí está. As eleições estão se aproximando e a máquina de destruição de reputação está a todo vapor. Nós não temos nenhuma dúvida de que o tempo é o senhor da razão e a verdade irá prevalecer. Peço àqueles que nos assistem agora, não apenas aqueles que estão nesse plenário, mas sobretudo a população que através desse espaço consegue nos alcançar, que façam a comparação, que estabeleçam o seu juízo de valor e libertem o Brasil dessa praga e desse mal que é o Partido dos Trabalhadores. Obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem.